E a nossa segunda aula de hoje, no caso, vai ser ciências, tá? Eu sei, pessoal, que hoje não é dia de ciências, né? Ciências é somente na quinta-feira, mas nós estamos com mais conteúdos, né? Já que português a gente dá em outros dias, né? Em outro dia, na verdade, fora a segunda, porém, ciências a gente só tem um dia. Eu sei que também inglês só temos um dia. Só, pessoal, que a nossa matéria de inglês, os nossos conteúdos já foram até dados. Então, as atividades que vão vir são atividades extras, são atividades de conteúdos que já passaram, entendeu? Sobre os animais, sobre as frutas, tá? Então, tudo isso a gente já estudou. Então, essas atividades a gente pode fazer em um outro momento, em uma outra aula. Então, por isso, eu adiantei ciências, né? E quinta-feira a gente também vai ter ciências. Né? Lembrando que é só para a gente adiantar o conteúdo, tá certo? Que já está atrasado. Então vamos lá. Os tipos de solo. A gente já aprendeu sobre o solo, sobre o subsolo, tá? E agora a gente vai saber melhor quais são esses tipos de solos. Então vamos lá. Os solos podem ser compostos pela mistura de diversos componentes: areia, argila, calcário, matéria orgânica, que influenciam nas suas características como a permeabilidade. Então, solo permeável. Devido à sua composição, esse tipo de solo possui muitos poros que facilitam a passagem da água, por isso diz-se permeável. Por causa da sua permeabilidade, não acumula água e se torna pouco úmido. Solo impermeável. São compostos por partículas menores e com menos espaços entre si, o que dificulta a passagem da água e deixa o solo impermeável. Por ser impermeável, forma terrenos úmidos, pois retém muita água. Esse é o permeável, né? A água ela consegue passar pelos poros, e esse aqui é o impermeável. A água não consegue passar e ela fica acumulada. Por isso o solo se torna úmido. Página 60. Veja a seguir alguns tipos de solo e suas principais características. Solo umífero. Contém muito humus, ou seja, restos de animais e vegetais em decomposição. Absorve bem a água e deixa acumulada. É um solo bom para plantio, pois é rico em nutrientes para os vegetais. É também chamado de terra preta. Solo arenoso. É um solo permeável, não acumula muita água e por isso forma terrenos secos. O solo arenoso necessita ser irrigado, isto é, necessita que a água de um rio ou poço seja levada até ele. Nos solos arenosos, a água passa com muita facilidade e o que faz dele um solo permeável. Solo argiloso. Esse tipo de solo forma terrenos úmidos por reter muita água. Quando fica seco, pode rachar e quando chove muito, fica encharcado. No solo argiloso, a água fica retida, pois os espaços são menores, o que o torna impermeável, saturado. Ele necessita ser drenado, ou seja, o excesso de água precisa ser retirado. Isso pode ser feito com com valas, na verdade, várias não, desculpa, com valas ou colocando-se tubos para a água escoar, para ela escorrer, tá bom? Terra roxa é um solo avermelhado, muito fértil e bastante utilizado para plantações de café. Solo massapê é muito usado para o cultivo de cana-de-açúcar, pois é rico em argila e areia. Então, na página 61, vocês têm uma atividade para resolver, referente a esse assunto. E na página 62 também. Então, a gente vai ficar agora com a seguinte matéria, com o seguinte assunto, que é o A. Lembrando que são poucos assuntos, né? E são poucos também as definições de cada matéria diferente. Então, vamos lá. O ar, na página 63. O planeta Terra está envolvido por uma camada extensa de ar chamada atmosfera, onde sem ela seria impossível existir vida no planeta, pois os dias seriam muito quentes e as noites bastante frias. A atmosfera funciona como um regulador de temperatura do planeta.
O ar é composto por uma mistura de vários gases, como o gás carbônico, nitrogênio e oxigênio. O oxigênio é um gás indispensável aos seres vivos. O nitrogênio é o gás mais abundante. E o gás carbônico é necessário para os vegetais fabricarem seu próprio alimento. Podemos perceber a presença do ar em várias situações e em diversos lugares. Quando observamos bolhas voando no céu ou uma pipa, percebemos o ar na atmosfera. As folhas balançando ou o vento, né, que sentimos também nos mostram a presença do ar. O ar puro é incolor, ele não tem cor. É inodoro, ele não tem cheiro. E é insípido, não tem sabor. Ele será presente no solo, na água, nos vegetais, no corpo humano e dentro de objetos. O vento, pessoal, é o ar em movimento. Podemos perceber a existência do ar por meio dos ventos. Eles podem ser classificados em fracos ou fortes, dependendo da intensidade. A brisa é um vento fraco e agradável. Chamamos de brisa o ar que se movimenta de forma suave. É quando ele balança as árvores, espalha as sementes e nos refresca. A ventania já é um vento forte. Há momentos em que o ar se movimenta com mais força que a brisa, sendo até difícil andar contra a ventania. A poeira levanta, formando por vezes redemoinhos. Os ramos das árvores se quebram, telhas são arrancadas das casas e muitos danos são causados às construções e à natureza. O furacão é um vento muito forte. Os furacões ou tufões são ventos muito fortes capazes de provocar grandes devastações, como a destruição de casas e plantações. Então, a brisa é um vento mais agradável, né? Ele é fraquinho. A ventania já é um vento mais forte. E já o furacão já é um vento muito mais forte. Página seguinte, a direção e a velocidade do vento. Existem alguns aparelhos usados para indicar a velocidade e a direção do vento. Temos 3 exemplos aí, pessoal. O primeiro delas é a biruta. A biruta indica a direção do vento. É um aparelho indispensável aos aeroportos, pois os aviões só devem levantar voo e aterrissar no momento contrário ao vento. Então, vamos só. Olha só. Então, se o vento está entrando por aqui, é claro que se ele está para cá, o vento está indo para esse lado, para o lado onde ele entra e onde ele sai. Então, ele está nesse lado. Se caso estivesse ao contrário, o vento seria para o outro lado, ou poderia ser em qualquer dos sentidos, tá bom? Temos o catavento, indica a direção do vento, de uso doméstico. Atualmente é utilizado também de forma decorativa em casas. Não sei se vocês já viram, mas talvez vocês já assistiram o sítio do Pica-Pau Amarelo, tem lá na pontinha da casa, lá em cima. Então, antigamente o pessoal tinha bastante isso nas fazendas, né, nas casas assim no interior. Na cidade tinha também, mas basicamente no interior tinha bastante. Só que agora, pessoal, não é tão comum utilizar disso, né? Ele tem uma seta, então para onde a seta está girando é a direção do vento, né? Para onde a seta está apontando, na verdade. Temos também o anemômetro. Mede a velocidade do vento, é usado nos observatórios e nos aeroportos. É por meio do anemômetro que os meteorologistas conseguem fazer uma previsão de quanto tempo uma massa de ar levará para chegar a um determinado local. Quadrinho rosa, vamos lá. A temperatura do ar. Quanto mais quente fica a superfície terrestre, devido à incidência dos raios solares, mais quente será o ar que está próximo a ela. A temperatura do ar é medida com um aparelho que fica exposto num ambiente chamado termômetro. É aquele também que a gente utiliza para medir se a gente está com febre, né? A nossa temperatura corporal, temperatura do nosso corpo. Mas claro que não é exatamente desse jeito o termômetro que a gente utiliza. Mas lembrando que é sim para medir a temperatura, ok? Página 66, temos aqui a atividade para fazer sobre o vento, né? 67 também temos.
E aí ela conclui aqui na 67 mesmo, tá? Então, lembrando quais seriam as páginas para fazer. Começamos na 59 sobre o assunto, né? Os tipos de solo. Então, a página 61, atividade. 62, atividade. 63, um conteúdo. Continuação do conteúdo. E na 65 também. Já na 66 e 67, atividade sobre o vento, né? Aqui é já sobre o ar, no caso, também o vento, tá bom? Espero que vocês tenham entendido os dois conteúdos. Ficou um pouco mais corrido, mas eu sei que vocês lendo e relendo vão tirar as dúvidas. E caso ainda continue com dúvidas, vocês me procuram aqui, tá ok?